Graças a Deus. É isso aí, gente. Preparado para receber a palavra de Deus sobre a sua vida? Glórias a Deus. Então vamos lá. A gente tem nesses domingos à noite, trazido uma série de mensagens associadas justamente a isso, essa perseverança. E, na verdade, pela palavra de Deus, e a gente vai ver isso ao longo desse ano, não tem expressão maior de fé do que você perseverar. A perseverança na palavra de Deus, isso está claramente determinado, ela é a maior expressão da fé. Então, a gente tem justamente visto isso na vida de Caleb, Mas antes, a gente tem que, mais uma vez, lembrar dessa definição de perseverança, que eu entendo que ela é bem abrangente e que pode nos fazer entender o que é perseverança bíblica, porque está escrito ali nos nossos apontamentos, vamos dizer assim, em relação qual é o significado de perseverar à luz da palavra de Deus. Então, olha, a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações, que também não desiste diante das dificuldades, que permanece crendo, independente das circunstâncias, porque tem firmeza de propósito. Então, a gente já desenvolveu bem isso, a gente já mostrou nas 3 mensagens anteriores qual é o significado, como que a gente viu isso na palavra de Deus, ok? E a gente viu justamente que Caleb seguiu exatamente aquelas diretrizes que a gente colocou ali como definição de perseverança. Então, ele se tornou realmente um exemplo a ser seguido. Quando a palavra do Senhor, ela nos mostra, personagens específicos, não é para enaltecer aquela pessoa como uma fé inatingível. Pelo contrário, é para mostrar que se essas pessoas que são carne e osso como nós, pessoas comuns como nós, que simplesmente dependeram de Deus e por isso perseveraram até o fim, é para nos mostrar que elas são exemplos a serem seguidos para que eu e você viva nas mesmas pegadas, nas mesmas pisadas de fé delas. E Caleb é um desses. E a gente já justamente viu alguns textos ali, alguns versículos em João ou em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 a 14. Então, a gente já viu também algumas características de quem persevera, justamente incluído nesse texto de Josué 14, 6 a 14. E a primeira característica que eu abordei foi essa, que aquele que persevera, tendo realmente essa realidade da maior expressão da fé nas suas atitudes, ações, comportamentos, a pessoa que persiste, que não desiste, enfim, porque ela sabe exatamente o que Deus falou para ela. E graças a Deus que nós temos aqui, gente, o testamento de Deus para mim e para você. Eu quero te lembrar que testamento é a vontade revelada de alguém a respeito de outro alguém. Então, a palavra de Deus é a vontade, é a última vontade revelada de Deus para a sua vida. Por isso que não se acrescenta e não se tira nada desse livro, porque esse livro é a vontade, é a última vontade, por assim dizer, é a vontade consumada de Deus para mim e para você. E quando você conhece a sua palavra, a vontade dele, você vai ser uma pessoa que vai perseverar, porque você sabe exatamente o que Deus falou para você. Eu mostrei também que a segunda característica de alguém que persevera é aquela pessoa que segue não simplesmente regras, dogmas, ou um direcionamento, ou o que tem que ser feito. Essa pessoa segue aquele que direcionou todas essas coisas, que é o próprio Senhor da palavra. Ainda eu mostrei que a terceira característica de alguém que persevera, inclusive até o fim, são aquelas que conhecem as eternas promessas de Deus. Ou seja, essa pessoa conhece as promessas do Senhor enquanto ela vive aqui na terra, mas a visão dela vai muito mais além das promessas que o Senhor tem para ela em vida. E glórias a Deus por cada uma delas, hein? E nós temos que viver mesmo, mas só que essa pessoa já entendeu que muito mais do que viver as promessas de Deus maravilhosas, que, enfim, ela pode experimentar no seu dia a dia até o fim, tem promessas muito mais gloriosas na eternidade. Por isso, nós nos utilizamos daquele texto que Paulo falou, que infeliz, e tem uma outra tradução que fala miserável, é o homem que espera em Cristo somente nessa vida. Declaração light, né, gente?
Então, o fato é que quando a nossa visão de receber algo de Deus se resume somente a esta vida tão passageira, a gente realmente não está entendendo de fato qual é o plano de Deus, porque o plano de Deus para a sua vida é sempre a eternidade. O que Deus quer fazer na sua vida hoje tem um propósito de ecoar para a eternidade. Então, a gente falou sobre isso. Em quarto lugar, também eu já mostrei que a pessoa que persevera é aquela que sabe que a posse da herança, ou seja, de todas as promessas que Deus concedeu a ela, em Cristo Jesus, não é? É a consequência da perseverança. Então você vai vivenciando, você vai experimentando o que Deus tem para a sua vida, porque você é alguém que não desiste, você não é daquele que retrocede, você é aquele que continua, é aquele que coloca um alvo, um foco, que olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Eu também já falei sobre essa quinta característica nas 3 últimas reuniões que nós tivemos aqui, antes dessa, é claro, que a pessoa que persevera, ela sabe que o tempo não é barreira, não importa quanto tempo, não importa dias, semanas, meses, anos, o que importa é que os seus olhos estão em quem fez as promessas, amém, gente? E justamente eu queria só deixar essa frase, que foi a última frase que eu me utilizei para mostrar essa quinta característica, que foi essa ali, olha, Deus não pode ser somente um meio para se alcançar algo, Ele mesmo tem que ser o propósito maior da nossa busca. Então perceba, nós não andamos atrás das promessas, nós na verdade seguimos o Deus das promessas. Então quando você persevera nisso, você vai viver cada promessa, cada agir favorável de Deus na sua vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos continuar então? Então, para quem por acaso não assistiu às 3 mensagens anteriores, está disponível no canal da nossa igreja e vai ser bênção para você, mas eu creio que mesmo você hoje aqui vai ter condições de dar continuidade a esse entendimento, porque a gente já fez esse apanhado aí para recapitular. E hoje eu quero continuar falando que uma 6ª característica da pessoa que persevera é aquela que reconhece que haverá batalhas, tendo a certeza que Deus vai fortalecê-la em meio às batalhas. Deus jamais deixou na sua palavra que no momento que você se torna uma nova criatura, você não vai ter mais que passar por situações que venham te confrontar, venham gerar tristezas, venham querer embarreirar a sua caminhada de vitória de fé. Em nenhum momento a palavra do Senhor mostra isso, mas a palavra do Senhor nos mostra que em cada batalha, quem vai batalhar a nossa batalha é o próprio Senhor que vai estar à nossa frente. Então, nós temos que reconhecer que as batalhas virão, mas nós também temos que reconhecer que os nossos olhos não podem estar presos aos gigantes, às fortalezas, às dificuldades, às tristezas, às circunstâncias, aos confrontamentos do inferno contra nós, ou em relação às circunstâncias que são impossíveis de nós vivermos por nós mesmos. Nós não temos que colocar os nossos olhos nisso, nós temos que colocar os olhos naquele que nos fortalecerá cada dia, a ponto de poder vencer sempre. Tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo, ele ainda diz que Deus sempre nos conduzirá em triunfo por Cristo Jesus. Porque a gente entende que as batalhas virão, mas o fato, gente, é que o Senhor Jesus, Ele já nos deu a vitória quando Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz. Nós estamos firmados numa obra vitoriosa, e nós podemos passar pelas situações mais difíceis de nossas vidas, crendo que o Senhor nos fortalecerá dia após dia, e é sobre isso que, na verdade, no versículo 11, porque dos versículos 6 a 10, a gente já desenvolveu aquelas características anteriores de quem persevera. Agora, no versículo 11, a Bíblia nos mostra como que Caleb entendeu isso e como que nós temos que seguir os passos de fé dele. Diz assim, olha, estou forte ainda hoje,
como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha 40 anos. Agora ele está, nesse texto aí, com 85 anos. Passaram-se 45 anos. E ele diz: eu continuo forte, como no dia que Deus me enviou. Gente, graças a Deus, que a mesma provisão que Deus liberou para você no dia que você nasceu em Cristo, é a mesma provisão que está disponível para você. Ele não muda. A provisão dele está sempre disponível para mim e para você. Então você pode, inclusive, continuar vivendo os milagres, as ações do Senhor, porque você sabe que o mesmo Deus que te salvou, te libertou, te perdoou, te redimiu, é o mesmo Deus que te fortalecerá em todo e qualquer momento da sua vida. É para nos encorajar a isso. Então Caleb diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, combate, para sair a ele, como para voltar. Então Caleb está deixando claro aqui para nós que a força dele era a mesma de 45 anos atrás, em ir para a batalha, como é agora aos 85 anos. O que a gente aprende com isso? Graças a Deus que a vida cristã não é uma vida de decadência. A vida cristã é uma vida de constância, aleluia. E quem vive na constância, na perseverança, essa pessoa, ela não é, e jamais ela ficará numa condição de estagnação. Ela sempre crescerá em entendimento, em certeza, naquela esperança que na Bíblia é uma expectativa certa de que Deus fará tudo o que Ele disse que faria a meu respeito. Então você pode sempre continuar na mesma tocada, você pode continuar na mesma caminhada, você pode continuar na mesma carreira que Deus propôs para você, porque o Deus que te salvou é o Deus que te fortalecerá até o fim. É sobre isso que Caleb está falando. Agora, gente, a força para resistir, o que está além de nossas possibilidades, vem do Senhor. É bem verdade que não vem tentações acima do que nós podemos suportar. Mas nós temos condições de suportar essas tentações, essas pressões, essas opressões, esses combates na mente, no coração, porque o nosso Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de força e graça para você. E Caleb entendeu isso. Então como é que a gente persevera até o fim? Entendendo que a força para resistir, o que está além de nossas possibilidades, sempre virá do Senhor, porque aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Mas aquilo que está além das suas condições de realizar, fazer, se posicionar, vencer, não se esqueça, a provisão já foi liberada para a sua vida em Cristo Jesus. Agora vamos ver um posicionamento que deve existir da nossa parte para vivermos o que Caleb viveu. Salmo 105, versículos 4, 7 e 8, deixa muito claro qual é o teu posicionamento, para que essa força sobrenatural que vem do Senhor, que te capacita a sempre estar fortalecido nas batalhas da vida, possa estar presente na sua vida. Ok, a força de Deus já está disponível. Acho que esse pessoal aqui, acho que está mais animado, vamos lá. A força do Senhor já está disponível. Já está disponível, não tem jeito. É teu por herança. Você está em Cristo? Então é teu por herança. Há uma força sobrenatural que é teu. Gente, olha que coisa maravilhosa. Veja, olha, é demais, gente. Isso é demais. Efésios capítulo 1 fala o seguinte: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre todos os que creem. E eu quero te dizer que poder é esse. É o poder do Espírito Santo de Deus, porque Romanos 8:11 nos fala justamente sobre isso, que o mesmo poder que vivificou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que vivificará os vossos corpos mortais. Gente, o poder que está naquele que crê é o poder sobrenatural divino da própria pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele está em você. Como é que esse poder é acionado, ativado? Esse poder já está em você, mas como que esse combustível ele é acionado? Quando você liga a ignição. Você está entendendo?
o combustível está lá, a força está lá, mas o carro, a sua vida só vai se mover se você ligar a ignição, não tem jeito. E como é que eu ligo? Como que eu ativo essa força em mim? Quando eu busco ao Senhor e o seu poder. Aí é responsabilidade sua. Porque se você não fizer, os anjos farão por você, amém? Não. Aquilo que Deus estabeleceu para você, nem o Espírito Santo fará por você. Não é o Espírito Santo que busca por você. Ele pode até gerar tanto querer, como a capacidade de você efetuar a vontade de Deus, ok. Mas para você viver aquilo que Ele já determinou para a sua vida, você tem que buscar ao Senhor. E busca aí, olha, buscai, gente, é uma ordenança. Ali não é uma opção. Buscai, olha só, está no imperativo. Buscai o Senhor, e mais do que? E o seu poder, porque é o poder de Deus que te fortalece dia após dia. Buscai perpetuamente a sua o quê? Presença. O que o salmista está deixando claro para nós? Nós buscamos a pessoa do Senhor, é relacionamento vivo com a pessoa do Senhor. Presença fala de proximidade, é você vivendo numa busca contínua pela presença, pela pessoa do Senhor. Ora, quando eu busco o Senhor, que é o Todo-Poderoso, quando eu busco o Senhor que está acima de todo e qualquer poder e situação, evidentemente que eu vou ter poder para continuar até o fim, gente. A Bíblia fala lá em Atos 1:8, que Deus nos reveste de poder para que a gente seja o quê? Testemunha. E olha que eu vou te falar, a sua maior testemunha não é o que você diz, não é o que você fala, mas é a sua perseverança em viver o que Deus requer da sua vida. É a sua maior pregação. Se você quer ver a sua casa se rendendo a Cristo, se você quer ver vidas sendo impactadas através da sua vida, não basta só você falar a respeito de Cristo ou do poder dele. Você tem que viver Cristo, o poder dele, para que as pessoas vejam realmente esse Deus é vivo, se move, é verdadeiro, e Deus está nos chamando para isso, para buscarmos ao Senhor e deixarmos de sermos muitas das vezes tão inertes em relação àquilo que Deus já deixou tão claro para nós. Gente, é o seguinte, Deus nunca nos cobra, Deus nunca nos exige além daquilo que Ele nos revela. Enquanto isso, Ele até perdoa o tempo da ignorância. Ignorância no sentido do não conhecimento. Mas uma vez que você já sabe, então Ele agora começa a exigir de você que você se posicione. E essa exigência não é opressora, aleluia. Eu disse aleluia. A exigência do Senhor não é opressora, não é acusadora, porque o Espírito de Deus não acusa ninguém. O acusador é o diabo. O Espírito Santo direciona as nossas vidas, gerando consciência, gerando entendimento, compreensão da vontade dele. E a sua parte agora é justamente viver aquilo que você já sabe. Portanto, todos já sabem aqui hoje. Se você não fizer, é responsabilidade sua. Se você não fizer o dever de casa, não é mais responsabilidade de mais ninguém, a não ser sua. Em outras palavras, eu estou te colocando contra a parede. Ou o Espírito Santo de Deus. Mas não no sentido de oprimir, mas no sentido de você, caramba, não tem saída. Para eu ser fortalecido a cada dia para vencer todas as batalhas, porque não vão faltar até o final, mas nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Mas esse mais do que vencedor não pode se tornar uma mera declaração, tem que se tornar uma realidade prática na sua vida. E se torna uma realidade prática quando você busca o Senhor. Essa responsabilidade é sua, todo dia é dia de você buscar a Deus. Não importa a sua agenda. Alguém uma certa vez já falou: quanto mais eu tenho que fazer, mais eu tenho, ou eu permaneço no propósito de buscar ao Senhor. Quanto mais responsabilidades, compromissos eu tenho, mais eu não deixo de buscar o Senhor, que me dá sabedoria, me dá graça, me fortalece em cada uma dessas situações. Portanto, a palavra de Deus para mim, para você, para que nós vivamos nas mesmas pisadas daquela fé que teve Caleb, é você buscar o Senhor e o seu poder, ter uma proximidade, ter um relacionamento vivo e olha, de maneira perpétua. Ou seja, para sempre,
constante, dia após dia. Por quê? Ele é o Senhor, nosso Deus. Amém, gente? Ele é o Senhor, nosso Deus. Lembra-se perpetuamente da sua o quê? Aliança. O nosso Deus, ele se lembra da aliança que ele tem com você. Mas como é que eu vivo cada uma das promessas que Deus se aliançou em fazer para comigo? Quando eu ligo a ignição. Quando explode dentro de mim, aleluia. Aquela força que me faz o quê? Mover-se. Então Deus quer que você se mova na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Olha, Efésios 6:10 é o texto tão conhecido nosso, não é? E que dá eco a Salmo 105. Porque diz lá, quanto ao mais, ou seja, o que Paulo está falando aqui, gente? Olha só, eu já fundamentei através dessa carta a fé de vocês. Eu já mostrei realidades práticas que vocês têm que viver. Agora, olha só, quanto ao mais de tudo que eu já falei para vocês, é o seguinte, a parte de vocês é que vocês sejam fortalecidos em quem? No Senhor, no relacionamento vivo com Deus e na força do seu poder. Que essa seja a sua realidade no seu dia a dia. Então, gente, é o seguinte, nós temos que reconhecer que vão haver batalhas sim, mas nós temos que ter a certeza que Deus vai nos fortalecer a cada dia, assumindo a nossa parte de buscar o Senhor para que nós sejamos fortalecidos. Por favor, eu queria assim dizer para você que você não se esqueça dessa responsabilidade sua como filho e como servo do Senhor. E a responsabilidade é esse posicionamento de fé de buscá-lo. Essa é a sua e é a minha responsabilidade. Não faça desses ensinamentos uma mera mensagem de um domingo à noite que você veio para cumprir uma agenda religiosa. Não faça isso. Deus é vivo, Deus é real. Ele fala e Ele mostra o que você tem que viver. Agora a sua responsabilidade é viver aquilo que Ele mostra. 7º lugar, a gente pode ver na vida de Caleb uma 7ª característica. Aquele que persevera até o fim é a pessoa que pede com ousadia. Ok, eu sou servo de Deus, eu me rendo à vontade dEle, à vontade soberana dEle. Inclusive eu me sujeito à vontade soberana de Deus para ter a autoridade que na verdade eu já tenho em Cristo, mas eu digo na prática do meu dia a dia, de resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Porque a gente fica muito alegrinho quando a gente declara ou ouve que a gente resiste ao diabo e ele vai o quê? Mas só que antes disso diz, sujeitai-vos a Deus, se submetam à vontade, aos valores de Deus, ao querer soberano do Senhor. Aí você vai então se posicionar e o diabo não vai ter como te parar, porque não vão haver brechas na sua vida, porque aquele que pratica é aquele que fecha todas as brechas. Por isso que Paulo fala em Efésios, não deis lugar ao diabo. Como é que eu não dou lugar ao diabo? Não é simplesmente falando, está amarrado. Tem gente que está amarrado. Diabo, está amarrado, hein? Não é isso. Gente, olha só. Esse estar amarrado em nome de Jesus é muito mais, ou deve ser muito mais do que uma declaração, ou um posicionamento de autoridade no Senhor. A tua vida, o teu comportamento em relação àquilo que Deus já falou, é a sua maior resistência de fé. Não adianta a gente simplesmente falar, está repreendido, se a gente não está vivendo a palavra. Quem está compreendendo isso, hein? Por favor. Porque o diabo não foge de pessoas que simplesmente declaram a palavra sem vivê-la. O diabo foge das pessoas que declaram que elas têm em Cristo, vivendo o que a palavra do Senhor diz para ela viver. Sujeitai-vos a Deus. Aí sim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, quem é essa pessoa? Obrigado, Saulo. Quem é essa pessoa que persevera? É a pessoa que pede com ousadia, com base na palavra de Deus. Porque eu sou servo, eu me submeto, mas eu sou filho. Eu vou repetir, eu sou filho. Você é filho de Deus? Você tem acesso completo ao Pai. Você é herdeiro dele. Ou seja,
Tudo que Deus te prometeu é herança sua, e você é co-herdeiro com Cristo. O que significa isso? Tudo que o Senhor herdou como homem, você também herda, porque agora você é filho do Pai, como Jesus era e é filho do Pai. Você percebe isso? Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito seu hoje. Você vence o mundo porque Jesus venceu o mundo. Você vence o inferno porque Jesus venceu o inferno. Você vence as suas próprias tendências pecaminosas porque Jesus venceu todas as tendências pecaminosas, ou melhor, todas as tentações que queriam fazer que ele viesse se mover pela sua natureza humana, porque Jesus era santo em todo o seu proceder, espiritualmente, emocionalmente e nos seus comportamentos. Mas o diabo, as circunstâncias pressionaram ao Senhor, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele aprendeu a obedecer a Deus no seu dia a dia, se sujeitando à vontade do Senhor. Então Jesus venceu todas as pressões, e eu quero te dar uma boa notícia, é por isso que você é co-herdeiro com Cristo. Se Jesus venceu o inferno, se Jesus venceu o mundo, se Jesus conseguiu resistir às tentações, você também pode. E quando você vence essas 3 batalhas no seu dia a dia, eu posso te dar uma boa notícia nessa noite: você vencerá todas as outras batalhas que possam vir sobre você, porque todas elas são consequências, ou de você abrir mão de viver isso, aí então você vai viver derrotas, ou se você viver nessa prática de vitória contra o inferno, vitória contra o mundo, os seus valores, um sistema demoníaco que está instalado nesse mundo, e vencer a sua própria natureza humana, você vai ver que todas as demais coisas te serão acrescentadas, porque você está se submetendo ao governo e ao reino de Deus. Então veja, como servo eu obedeço e me sujeito, como filho eu herdo tudo que o Senhor Jesus conquistou para a minha vida. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, eu também sou ressurreto. Eu me tornei uma nova criatura, espiritualmente dizendo, eu também ressuscitei dentre os mortos. Se Jesus, Ele tem autoridade sobre os poderes das trevas, a Bíblia fala que Ele me delegou também autoridade. Eu posso expulsar demônios, eu posso paralisar ações demoníacas, porque eu tenho autoridade do Senhor. Se o Senhor foi provido, olha que coisa maravilhosa, Jesus viveu nessa terra totalmente provido em abundância. Eu e você também podemos viver de maneira provida no nosso dia a dia, porque nós somos co-herdeiros, ou seja, nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Tudo que o Pai concedeu ao Filho, porque Ele se submeteu ao Pai, eu e você também podemos viver. Então a herança de Deus em Cristo é sua hoje e amanhã e sempre. Então você pede com ousadia de filho. O servo se lembra das 2 categorias do povo de Deus, que a gente leu lá em Malaquias 1,6? O servo se submete, se rende ao seu Senhor, e o filho é ousado, o filho se apropria, o filho se posiciona. Olha só o texto: agora pois dá-me. Gente, eu gosto dessa ousadia de Caleb. Agora pois me dá o que é meu. Me dá esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Que dia foi esse? Foi quando Moisés disse para Caleb que por causa da sua perseverança, isso lá em Números está registrado, por causa da perseverança, juntamente com a perseverança de Josué, ele iria herdar a terra, que seria Hebrom. Esse monte aí é o Monte Hebrom. Então Caleb está falando, me dá o que Deus falou que seria meu através de Moisés. Gente, isso aí é o quê? Ousadia de filho, de alguém que entendeu que quando Deus promete alguma coisa, nós temos que ser ousados para nos apropriar daquilo que é nosso. E no nosso caso, especificamente, tudo aquilo que é nosso em Cristo, a gente tem que sacar no BCC. Lembram, não lembram? Banco Central Celestial. Graças a Deus. Você tem crédito nesse banco. Toda a herança que o Senhor Jesus conquistou está lá, é só você se apropriar. E você tem que entender que você tem que fazer isso com ousadia. Hebreus nos ensina que nós temos que adentrar a presença de Deus com ousadia, com intrepidez. Por quê? Intrepidez e ousadia de filho. Você é filho, então peça crendo.
peça se apropriando, porque aquele que pede, sem duvidar, com certeza viverá tudo o que é seu em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 14 a 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, em Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o que, gente? Nos ouve. E se sabemos que nos ouve, uma vez que nós pedimos segundo a própria vontade dele, é claro, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos. Não se trata de você será que eu vou alcançar, se trata de você conhecer a vontade, pedir segundo a vontade dele, e a vontade dele, lembra, está no testamento? A última vontade de alguém para outro alguém, e a última vontade de Deus está aqui, é só você descobrir, dia após dia, está aqui, olha, está aqui. Então, conforme você vai colocando as verdades dele, como a gente tem assim destrinchado esse texto de Josué 14:6 a 14, a gente vai aprendendo, meditando, olhando várias vezes os mesmos textos e aprendendo cada vez mais e mais, deixando instalar essas verdades no nosso homem interior. Quando a gente pede a Deus, perceba, o que a gente verbaliza é o que está cheio no nosso coração. Se o teu coração está cheio da verdade do Senhor, quando você for orar ao Pai, você vai orar segundo a sua vontade. Então, quando você ora segundo a vontade de Deus, porque antes você fez o dever de casa, de constantemente, continuamente se encher das verdades dele, você vai pedir sabendo que você vai alcançar as petições que você fez. Por quê? Porque você sabe que está pedindo segundo a vontade do Senhor. Tudo que você pede segundo a vontade de Deus, Deus te concede. Se você sabe que Deus já te ouviu, então, meu irmão, relaxa. Deita naquela redinha. Você sabe aquelas redinhas que ficam naquelas praias maravilhosas do Nordeste? Hein? Aquela brisa assim, e aí você deita ali, e vem o pessoal, né, e traz aquele coco geladinho para você, aquela água docinha, né? E o camarada, ele nem fala para você se sentar, ele começa a colocar, né, um canudinho dentro do outro, ele consegue fazer aquilo de maneira que, sei lá, só eles sabem fazer, e você simplesmente relaxado, deitado, fica só... E a rede balançando, e você só naquela brisa maravilhosa de uma praia. Gente, o fato é o seguinte: se você pediu segundo a vontade do Senhor, começa a agradecer a Deus. Começa a dar glórias a Deus, porque simplesmente aquilo que você pediu, você já alcançou. Porque você encharcou o seu coração com as verdades de Deus. Porque tem tantos crentes frustrados em Cristo. Frustrados em Cristo. E às vezes até transfere a responsabilidade para Ele. Mas por que Deus não fez isso na minha vida? Por que Deus não operou na minha vida? Porque tem pessoas que inclusive vão a Deus para reclamar da situação que elas estão vivendo. Deus não atende reclamações. Tem pessoas, não, eu vou me desabafar para Deus. Aí a pessoa, ela explode de emoção. Deus, será que o Senhor não está me vendo? E Deus olha lá do seu trono e fala: eu sei, antes de você sentir, pensar ou verbalizar, eu sei, eu conheço as suas necessidades. E a pessoa fica reclamando da vida. Por quê? Esse é o destino, esse é o meu karma. Será? Opa, eu estou dando uma desmanhecada aqui. Graças a Deus que essa desmanhecada é só aqui, né? É só na brincadeira, né? Porque eu sou macho para valer, hein? Mas o fato é que quando essa pessoa vai a Deus só para... Gente, tem pessoas que vão ao Senhor só para dizer as aflições que elas têm passado. Deus não ouve, entenda, Deus não ouve simplesmente porque você está chorando. Deus te ouve quando você vai a Ele com fé. Deus, eu tenho passado por essa e por essa e por essa e por essa situação. Tem me oprimido sim, eu estou angustiado. Mas sabe de uma coisa? Eu estou me descansando no Senhor. Eu vou agora no alto retiro. Eu vou agora no lugar de refúgio. Eu vou
a tua presença, porque aquele que habita no esconderijo, no lugar secreto de oração continuamente, essa pessoa ela vai se descansar à sombra do Onipotente, e na sombra dele ela vai se descansar, ela vai relaxar, ela vai deitar na redinha daquela praia maravilhosa do Nordeste e vai simplesmente usufruir daquilo que é seu. Não aconteceu no plano físico ainda, não interessa, eu já alcancei. Porque eu conheço a vontade de Deus, eu estou crendo em Deus. Entende, gente? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que é o momento certo, né? Até para que a gente esclareça esse princípio. É claro que a gente tem que orar continuamente. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Então você pode praticar uma oração sem cessar no seu dia a dia, não há problema nenhum. Está no seu carro, está na sua moto, está na sua bike, está caminhando, está correndo, está na academia, está no trabalho, em alguma situação que você pode conversar com Deus, até mesmo em línguas, você pode falar com Ele. Graças a Deus, gente, olha só, Deus está disponível para nós 24 horas por dia, porque o guarda de Israel nem pestaneja, o nosso Deus não tira cochilo, o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus está com os seus olhos continuamente sobre nós. Mas por favor, só não se esqueça de um detalhe, o que Jesus estabeleceu. Vem comigo aqui agora. Jesus falou o seguinte, que aquele que abre a porta do seu quarto e fecha a porta, evidentemente, do seu quarto, e no lugar secreto de oração, aonde ninguém está vendo, busca o Senhor te recompensará em público. Em outras palavras, ok, a sua oração tem que ser contínua, mas a qualidade da sua oração contínua é reflexo da sua oração em secreto. Estamos juntos nisso? Então, às vezes nós percebemos que as pessoas numa justificativa, não, eu oro o tempo todo e não tenho lugar secreto de oração. Foi Jesus quem estabeleceu isso, o Rei dos Reis, o Senhor da igreja. Gente, esse lugar secreto de oração, ele é imprescindível para você ter um espírito de oração. Espírito de oração, por favor, pega isso. O pessoal que está nos assistindo, por favor, pega isso. Espírito de oração não é orar o tempo todo. Espírito de oração é você orar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. E você só tem condições de orar continuamente debaixo do controle do Espírito Santo quando você tem o seu tempo com Deus no seu dia a dia, onde ninguém está te vendo, só Ele está te vendo. Você está se rendendo, você está adorando, você está se rendendo, você está meditando na palavra do Senhor. E o que vai acontecer? Você vai viver no seu dia a dia aquilo que você vive lá no lugar onde só Deus sabe o que você vive, o que você fala, como você se expressa. Então não vamos abdicar do lugar secreto de oração no respaldo, porque eu oro sempre, porque eu vou te falar, nem sempre orar o tempo todo significa que você de fato está orando segundo a vontade de Deus. Porque o reflexo, eu vou repetir isso pela terceira vez, o reflexo e até o respaldo do teu viver continuamente em oração está no lugar secreto de oração. Paulo viveu isso, gente. Jesus mostrou isso para nós. O que não faltam são ensinamentos da palavra do Senhor, de homens que entenderam que deveriam tirar um tempo em excelência para buscar o Senhor no lugar secreto de oração. Eu queria perguntar, quem é o nosso maior exemplo? Leia o livro de Lucas, eu já fiz isso, é um barato, é bom demais. Uma certa vez eu li o livro de Lucas só focando e pegando tudo que foi falado antes e depois, quando a Bíblia fala, o Lucas fala sobre quando Jesus deixava a multidão e ia para solitariamente orar, sem ninguém, só ele e Deus.
O nosso maior exemplo é Jesus. Se ele falou que você tem que abrir a porta do seu quarto, entrar no lugar secreto de oração e que Deus vai te recompensar em público, é porque Jesus falava o que ele vivia. Jesus entendia que quanto mais ele tinha comunhão com o Pai, mais ele teria condições como homem de viver aquilo que era a missão dele, de ser o perfeito homem sobre a face da terra. E você só consegue se aperfeiçoar se você for transformado continuamente. E você só é transformado continuamente se você for uma pessoa que busca o Senhor no lugar secreto continuamente também. Não abdique disso, porque você vai ver que a tua vida vai ser transformada, o teu falar vai ser transformado, o teu pensar vai ser transformado, as circunstâncias serão transformadas, Deus vai se manifestar a você, porque quem honra ao Pai, Deus também honra essa pessoa. Quem tem um momento em excelência com Deus é uma pessoa que vai viver a excelência do reino dele na vida dela. Portanto, não se esqueça jamais disso. Ore continuamente sim, mas não abdique do lugar secreto de oração, porque Jesus, o Senhor, é o nosso maior exemplo. Ele simplesmente deixava toda a multidão, às vezes estava no avivamento, gente. Pessoas sendo libertas, curadas, todo tipo de enfermidades curadas, enfim, sendo curadas, saradas pelo poder de Jesus. Ele ensinando a multidões, 5, 10, 15, 20 mil pessoas ou mais, mas ele deixava tudo isso para cada vez mais se renovar no Senhor, para continuar se movendo no poder do Espírito de Deus. Se você quer se mover no poder do Espírito Santo, inclusive sendo controlado no seu dia a dia, de orar continuamente, você não pode deixar de ter um tempo em excelência com Deus. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Caleb entendeu isso, gente, e por isso que ele tinha tanta ousadia. Josué, o sucessor de Moisés, me dá o que é meu, me dá esse monte, porque ele sabia muito bem como pedir aquilo que Deus já havia falado. Quando você pede a Deus o que ele já falou que é seu, não resta dúvida, você vai alcançar. Olha aí, ó, João 15:7, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Se vós estiverdes em mim. O que é estar em Cristo? Fala tanto de uma ligação pelo novo nascimento, como também fala de uma ligação contínua pela comunhão. Se vós estiverdes em mim, e as minhas... Olha só a condição, duas condições. Se vocês estiverem ligados a mim pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, estiverem ligados numa comunhão contínua, as minhas palavras... Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, porque o teu querer vai ser modelado pelo querer de Deus instalado no seu coração, pela comunhão e pela palavra. Eu vou repetir isso para você, que eu vou encerrar aqui. O teu querer vai ser modelado, como um oleiro pega um barro úmido, e ele começa a modelar segundo o que vem na mente, na vontade dele, e ele modela aquele vaso. Eu quero te dizer que você é o vaso nas mãos do oleiro. Mas você tem que estar bem umedecido, preparado para o moldar. E isso acontece quando você está em Cristo, em comunhão com Cristo, quando a palavra dele está em você, alojada em você continuamente. Aí o que vai acontecer? Você vai pedir sempre segundo a vontade do Senhor, e tudo te será feito. Então, gente, a fé bíblica não está baseada no quanto desejamos algo. Porque você pode e eu posso desejar coisas carnais e com base em inclinações da natureza humana, contrárias à vontade de Deus, ou desejar algo que não é nem para o momento. É até lícito. Pode ser até a vontade de Deus, mas não é o momento. Porque tem pessoas que, ao alcançarem tudo no tempo que elas querem, elas até se esquecem que há Deus. Por isso que Deus, muitas das vezes, Ele permite que pessoas não alcancem algo antes do seu caráter ser transformado. Não ouvi nenhum falar a Deus. Eu queria tanto ouvir agora. Fala a Deus. Mas não ouvi, mas tudo bem. Veja, enquanto alguém já falou que Deus não dá asas, não é Deus, na verdade, isso não está na Bíblia não, tá? Brincadeira. Mas não se dá asas à cobra. Então, primeiro o que Deus faz?
pelo seu buscar, Senhor, eu anseio isso. Ok, filho, mas permanece um pouco na minha presença no lugar secreto. Seja transformado, seja modelado pela minha palavra. Que o seu caráter seja forjado segundo a minha vontade. Aí você vai perceber que quando você estiver preparado... Gente, é o seguinte, quando a gente está preparado, as janelas dos céus se abrem e você vive Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, vírgula, conforme o seu poder que opera em vós. Então, a realidade daquilo que você vive é proporcional à transformação do Espírito de Deus no seu caráter. É promessa? É, mas vamos nos encher de Deus, da palavra dEle. A fé bíblica não está baseada só no que a gente deseja, mas no conhecimento que temos da vontade de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, que essa seja a sua história, a minha história, a nossa história como igreja. Que essa seja a história do pessoal que está nos assistindo. Que Deus possa tocar em suas vidas e em seus corações, para que juntos, num só Espírito, a gente possa ser ousado, nós possamos ser ousados em pedir aquilo que já é nosso.